Bom, vamos lá? Nós vamos continuar nossa aula sobre doenças causadas por vermes, falando agora das doenças causadas por nematelmintos, os vermes de corpo cilíndrico, tá? Sem segmentação. O primeiro que nós vamos estudar, o primeiro verme é a lombriga. A lombriga causa uma doença chamada ascaridíase. O agente etiológico, ou seja, o organismo causador, o parasita é o Ascaris lumbricoides, tá bom? Os hospedeiros são só os humanos. Quando o ciclo de um parasita tem apenas um hospedeiro, ele é chamado de monoxeno, mono um hospedeiro só, tá? Uma espécie só. O contágio da ascaridíase acontece pela ingestão dos ovos da lombriga. Esses ovos podem estar nos alimentos ou na água que nós consumimos, e assim nós acabamos nos contagiando. O ciclo de vida do Ascaris, da lombriga, é chamado de ciclo oral fecal. Por quê? Porque a pessoa adquire o verme oralmente ao ingerir os ovos e elimina os ovos do parasita pelas fezes, tá bom? Bom, como é que é a lombriga? Aqui nós temos um casal de lombrigas. Casal, sim. As lombrigas têm machos e fêmeas. Os organismos que têm machos e fêmeas são chamados de dioicos. Sexos separados, tá? Então aqui nós temos o macho e aqui em cima a fêmea. A fêmea em geral é um pouco maior, mais longa do que o macho, tá bom? Esses animais eles se encontram no intestino da pessoa. O que a lombriga come no intestino? Ela come o que nós comemos. Então, ela tem um tubo digestivo e ela consegue comer o alimento que nós comemos. Por isso que muitas pessoas, quando têm lombrigas, têm a fome aumentada, porque elas têm que acabar dividindo, vamos dizer assim, a comida que elas consomem com os vermes que ela tem no intestino. Tá? Então, vamos lá. Esses animais, então, eles vão se reproduzir sexuadamente e vão liberar nas fezes ovos. Então, aqui é um ovo típico das lombrigas, tá? São depositados aos milhares nas fezes e liberados, então, para o ambiente. Quando alguém ingere esses ovos, como eu disse, na água ou no alimento contaminado, na mão suja, a pessoa adquire, então, a lombriga, tá? Bom, como é que acontece esse processo? Então agora nós vamos falar um pouco do ciclo. A pessoa engole o ovo, aqui nós temos o ovo, né, típico. Esse ovo é um ovo embrionado, ou seja, aqui já há uma lombriguinha desenvolvida, não é o início do desenvolvimento não, já é um filhotinho de lombriga, tá? Uma vez que a gente tem ingerido, esse ovo ele vai descer pelo nosso esôfago, tá, que está aqui em verde, ó, e chegar ao estômago. No estômago e passando para o intestino, vai haver digestão da casca do ovo e liberação da larva que estava lá dentro. Então, aqui ó, no intestino vai ocorrer a liberação da larva. Essa larva é microscópica e ela é capaz de furar a parede do intestino e cair no sangue. Como ela cai no sangue, ela vai circulando pelo sangue até chegar nos pulmões. Quando ela chega nos pulmões, ela vai permanecer aqui por aproximadamente 2 semanas, um pouquinho menos de 2 semanas, tá? Amadurecendo. Depois que ela amadureceu, ela ainda é muito pequena e ela tem que voltar ao intestino, que é onde ela vai se alimentar e se manter. Só que furar todos os tecidos de volta seria muito trabalhoso. A larva usa a nossa anatomia a favor dela. O que ela faz? Ela sobe pelos brônquios e pela traqueia até atingir novamente a nossa garganta. Quando ela atinge nossa garganta, nossa faringe, nós, sem perceber, engolimos essas larvas. E elas, então, da garganta, passam de novo a descer pelo esôfago, passam pelo intestino e chegam definitivamente ao nosso intestino delgado, onde elas vão permanecer se alimentando. Para você ter ideia, ela passa pelo estômago, pelo suco gástrico e não é digerida, porque a cutícula, a pele delas é bastante resistente, tá bom? Lá no intestino delgado, elas vão sobreviver por prazos que podem passar de 1 ano. Então, as lombrigas podem ficar no nosso corpo por mais de 1 ano, botando ovos constantemente. Uma coisa importante é, se as lombrigas botam ovos aqui no intestino, esses ovos não conseguem gerar novas lombrigas lá mesmo,
Por quê? Porque a casca dos ovos tem que ser digerida ao passar pelo nosso tubo digestório. Então ela tem que realmente ser engolida novamente. Então a pessoa pode se autocontaminar quando ela não lava as mãos, por exemplo, fica com resíduos de fezes na mão contendo ovos. Esses ovos podem contaminar o alimento e ela acaba se recontaminando. Como é que nós evitamos a lombriga? Bom, a profilaxia é feita por saneamento básico, então ter rede de esgotos para levar as fezes contaminadas embora para ser tratada, água que chega na nossa casa tratada, sem parasitas. Hábitos de higiene, como lavar as mãos depois de ir ao banheiro, lavar as mãos antes das refeições, antes de manipular o alimento que vai ser preparado, tá? E ainda defecar no local apropriado, né? Ou em fossas ou banheiros e não ao ar livre. Lavar bem os alimentos crus e de preferência com água que não está contaminada, com água limpa. Então a água, se você não tiver certeza que ela está limpa, que ela seja então fervida ou filtrada, né, para você poder utilizar. Então ferver e filtrar toda a água que você vai beber ou lavar os alimentos. E finalmente tratar os doentes para que eles deixem de liberar ovos nas fezes e contaminar outras pessoas. Tá bom? Agora você vai fazer exercícios para a gente ver o que você aprendeu.